Vamos para mais uma questãozinha, acompanha aí. Uma melhor mobilidade urbana aumenta a segurança no trânsito e passa pela convivência pacífica entre carros e bicicletas, lógico, e motos e tudo, né? A figura abaixo mostra uma bicicleta com a roda de transmissão, ou seja, coroa e catraca, sendo que a catraca é ligada à roda traseira, como nós sabemos e acabamos de falar, girando juntamente com ela quando o ciclista está pedalando. Em relação à situação acima, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. Então nós vamos precisar novamente dessa figurinha aqui, ó. Deixa eu só apagar, que é a figurinha da bicicleta. Lembre-se, essa polia aqui, essa coroa, né, que a gente chama coroa, essa polia maior, ela gira menos, essa polia aqui, o menor, a catraca, ela gira mais, ok? Se ela gira mais, o pneu acompanha esse giro, tá? Então, quanto menor for essa catraca de baixo, mais o pneu vai girar, então mais você anda. Agora, lembre-se que a velocidade da correia, a velocidade linear da correia é igual à velocidade dos pontos na periferia da coroa da polia maior, que é igual à velocidade angular na periferia dos pontos, porque a corrente aí está contínua, tá? O que é diferente na bicicleta dessa polia 1 para essa polia 2 é a velocidade angular. Lógico, a catraca menor vai girar muito mais do que o pedal, do que a catraca maior. Então vamos para as opções. Ele diz o seguinte: a velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é igual de um ponto na periferia da coroa? Sim, verdade. A linear, porque elas estão ligadas pela corrente. Então, linearmente, elas têm a mesma velocidade. A corrente não corre mais num lado e freia mais no outro, não. Ela é ali sempre constante. Então, a linear é a mesma, tá? Agora, se fosse angular, não. A angular da catraca, ela gira muito mais do que o da coroa, ok? Então, vou repetir essa primeira e colocar aí como verdadeira e não perca essa questão de bicicleta. A velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é igual a de um ponto na periferia da coroa. Verdade. Se fosse angular, seria falso, que angular não é igual. Nós já vimos que a catraca gira muito mais. Segunda, a velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é menor que a de um ponto na periferia da roda. Não, aí na mesma roda, ó, agora é catraca e pneu. No catraca e o pneu, no pneu a velocidade linear vai ter que ser maior, porque ele vai ter que andar mais, ele vai ter que andar a mesma coisa da catraca, só que ele vai ter uma circunferência muito maior. Então a velocidade linear de um ponto da periferia da catraca é menor que a do pneu? Sim, é menor, verdadeiro, tá? A velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é menor que a de um ponto na periferia da roda, é menor. Da roda tem que ser maior. Por quê? Porque quando a catraca der uma volta, o pneu também deu uma volta. Só que o pneu é muito maior do que a catraca, então ele tem que ter uma velocidade linear maior, ou seja, a da catraca tem que ser menor. Verdade, verdade. Vou repetir a segunda, a velocidade linear, deixa eu apagar. A velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é menor que a de um ponto na periferia da roda. Voltando para cá, ó, só para fechar isso, que isso aí deve cair aí nos vestibulares, no Enem, a velocidade linear aqui nesse ponto 1 da polia 1, na periferia, nesse ponto 1 aqui, ó, é igual à velocidade no ponto 2. V1 é igual a V2 na catraca, a linear. Agora, a angular, ômega 2, é muito maior do que, a velocidade da catraca aqui é muito maior do que a da coroa, porque a catraca é menor, ela gira. Agora, você esquecendo a coroa e vindo só agora para o pneu, lembre-se que o pneu e a catraca estão no mesmo eixo. Se estão no mesmo eixo, ele se comporta como um disco que eu expliquei no primeiro módulo aqui. Quando a catraca dá uma volta, o pneu dá uma volta também, porque a velocidade angular da catraca, eu já expliquei isso, estou explicando novamente, é igual à velocidade angular do pneu.
Então, elas são iguais. Isso significa o quê? Que um ponto no pneu tem velocidade linear maior. A angular é igual, porque quando a catraca dá uma volta, o pneu também deu. Só que o pneu vai percorrer um espaço bem maior, então a velocidade linear do pneu é maior do que o da catraca, tá? Então, se a velocidade do pneu é maior do que o da catraca, significa que quando essa catraca deu uma volta, o pneu deu uma volta também. Mas significa dizer que a velocidade linear do pneu é muito maior do que o da catraca, ou seja, o da catraca é menor. A linear, agora a angular do pneu é igual a angular da catraca. Por quê? Porque quando a catraca dá uma volta, o pneu também deu, ok? Então, voltando lá para a questão, ó, a velocidade linear de um ponto na periferia da catraca é menor que a do pneu? Sim, porque o pneu gira mais rápido. Então, as duas primeiras eu já expliquei, verdadeira. A terceira, a velocidade angular da coroa é menor que a velocidade angular da catraca? Sim, porque a catraca ela gira muito mais, enquanto a coroa onde está o nosso pé, ela só gira um pouquinho, a catraca gira muito. E tem que ser assim, a catraca tem que girar mais, porque o pneu acompanha a catraca e dessa forma vai andar mais. Por isso que quanto menor a catraca de uma bicicleta, você tem uma velocidade maior, a bicicleta fica mais pesada, mas você anda um pouquinho e o pneu anda mais ainda, faz a bicicleta andar. E esse último diz o seguinte, a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda, correto. O pneu, a roda e a catraca gira, quando a catraca dá uma volta, o pneu dá uma volta também. Agora, lógico, a angular, porque a linear do pneu tem que ser maior, porque ele vai dar uma volta num comprimento muito maior, ok? Então vamos agora para mais uma questão. Hoje está sendo física comigo, o professor Luiz Carlos. Nós estamos vendo o movimento circular uniforme. Só lembrando que o movimento circular uniforme é num círculo com a velocidade constante, mas ele é acelerado porque a velocidade muda sua direção e seu sentido, e para manter um movimento circular uniforme, ele não se mantém por inércia, ele é necessária a atuação de uma força que a gente chama força resultante, que a gente chama de centrípeta, mas é uma força resultante aí qualquer, sempre apontando para o meio, ok? Então, há uma diferença do MRU, que o MRU ele se mantém por inércia, por exemplo, se não tiver nenhuma força atuando nele ou se as forças que atuam se anularem, ok? Então vamos para mais uma questão, acompanhe aí na telinha. Assinale a alternativa incorreta com base no movimento circular uniforme de uma partícula. Então sempre vem essas questões teóricas, então vamos lá. Ó. O modo da aceleração é inversamente proporcional ao raio da trajetória. Muita gente quando vê movimento uniforme pensa que não tem aceleração. Não tem se for retilíneo, mas circular tem, que eu acabei de dizer que para ter movimento circular tem que ter força. Se tem força, tem massa. Segundo a lei de Newton, a lei fundamental da dinâmica, ele diz que força resultante é massa vezes aceleração. Então, no movimento circular uniforme é necessário a ação de uma força, essa força não muda o módulo da velocidade, por isso que ela é constante, mas muda sua direção e seu sentido. Se muda sua direção e seu sentido, o movimento circular uniforme é acelerado, porque tem força, então tem aceleração. Agora ele diz, ó, o módulo da aceleração é inversamente proporcional ao raio, aí você tem que se lembrar, a aceleração que existe no movimento circular é a centrípeta, ela é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a aceleração centrípeta está de um lado da igualdade, o raio está do outro. Uma está no numerador, a outra está no denominador, então elas são inversamente proporcionais. Então, essa letra A aí, ela está correta, porque ela diz exatamente isso, ó. Ela diz, o módulo da aceleração é inversamente proporcional ao raio, lembre-se, movimento uniforme, a aceleração é zero se ele for retilíneo, se ele for circular, tem aceleração centrípeta que aponta sempre para o centro, e ela é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, o raio está no denominador, então é inversamente proporcional, isso aí está correto, ok? Segundo, letra B, o vetor velocidade é constante, falso. Nós acabamos de dizer que o vetor só mantém, para cá, para cá, para cá, nós temos dois tipos de três, né? A grandezas físicas, a escalar, a vetorial e a dimensional. A dimensional é representada apenas por um número, não tem direção, sentido nem unidade. É como o coeficiente do atrito, é 0,2 no chão.
ou o índice de refração aí de 1/2, tá certo? Então, elas são grandeza dimensional, representada só por um número. Tem a escalar, que é representado pelo número e unidade, como o tempo, daqui a 2 horas. Um significado físico, tá? E a unidade, 2 horas. A massa, 4 kg, um número, e o significado físico, 4 kg, que nós tivemos aí a unidade quilograma. Então, massa, tempo, espaço, 10 metros, são tudo grandezas escalares. Mas nós temos grandezas como a velocidade, que ela é vetorial, como força. Se eu disser, coloca uma força aqui nesse computador de 20 newton, aí você vai perguntar, professor Luiz Carlos, 20 newton na vertical e para cima, ou uma força na vertical e para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita, ou diagonal? Então, força, velocidade precisa de direção e de sentido. Se você acompanhar a primeira figura que a gente viu aqui na aula, ó, acompanha aí, volta aí no computador, só apagando aí, se você acompanhar a primeira figura, ó, eu mostrava exatamente isso, que no movimento circular uniforme, a velocidade muda a direção e o sentido. Então, só é uniforme o módulo da velocidade. O vetor muda a direção e sentido. Então, a velocidade não é constante, o que é constante é apenas o seu valor absoluto, o seu módulo. Então, voltando aqui bem rapidinho, ó, ao vivo é assim mesmo. Então, ele diz, o vetor velocidade é constante? Não, só é constante o módulo, que você viu lá no desenho, que tem hora que a velocidade é para cima, tem hora que é para baixo, tem hora que é para a esquerda. Então, o vetor velocidade não é constante. Por isso que tem aceleração, para mudar. C, o módulo da velocidade permanece constante, mas sua direção e seu sentido varia. Então, pessoal, ele pediu aí a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta, vamos só marcar aqui para vocês, deixa eu só apagar aqui. Ele pediu a alternativa incorreta. O modo de aceleração inversamente proporcional ao raio da trajetória é: o vetor velocidade é constante e o modo de aceleração é nulo. Falso. O vetor velocidade é variável. Ele pediu a opção o quê? Errada, tá certo? O modo da velocidade permanece constante? Sim. O período é proporcional ao raio? Não, né? Quanto maior o raio, você viu no caso da bicicleta e da catraca, a catraca pequena, ela tinha lá o seu período, gastava um certo tempo. Se você pegar, tirar aquela catraca e botar uma outra maior, para aquele mesmo seu petal, ela vai levar um tempo diferente. Então, não é proporcional. Sim, é proporcional ao raio, tá certo. É proporcional ao raio, porque quanto maior a catraca, lembre-se da catraca e do pneu. Da catraca e do pneu. O pneu tem um raio maior, então se você botar um pneu para girar, com a mesma velocidade que você botar um pneu menor, lógico que o pneu maior, ele vai levar um tempo maior, um período maior. Então, o período é proporcional ao raio, isoladamente, tá certo? O período é proporcional ao raio. Se você gira com a mesma velocidade uma pista de 10 metros, você gasta tantos segundos. Se você com a mesma velocidade pega uma pista de 20 metros, você vai levar o quê? Você vai levar menos segundos. Então, o período é proporcional ao raio da trajetória. Ou seja, se eu tiver aqui um raio maior, para eu manter o meu período aqui, também vai aumentar, porque eu vou demorar mais para percorrer com a mesma velocidade. Então, se eu percorro uma pista de raio 10 metros em, por exemplo, 3 segundos, uma pista circular de raio 20 metros, para eu dar uma volta, aumentou o raio, com a mesma velocidade, eu vou gastar mais tempo. Então, o período é proporcional ao raio. Se eu tenho a mesma velocidade para circular para percorrer, para dar uma volta numa pista de 10 metros, com a mesma velocidade eu gasto 2 segundos. Numa pista de 30 metros, com a mesma velocidade eu vou gastar mais segundos. Então, aumentou o raio de 10 para 20, aumentou o tempo para dar uma volta. Então, o período é sim proporcional ao raio, ok? Então, só fechando essa aí, nosso tempo acabou. Assinala a alternativa incorreta, com base no movimento circular uniforme. O modo de aceleração é inversamente proporcional ao raio da trajetória é verdade, porque a aceleração é V2 sobre o raio. Então, o raio está no denominador, é inversamente proporcional. O vetor velocidade é constante? Falso. No movimento circular uniforme, só é constante o módulo, a direção e o sentido muda da velocidade, como nós mostramos na figura. Depois essa aula vai estar aí gravada, você para e assiste bem devagarinho e copia.
O modo da velocidade permanece constante, mas sua direção e seu sentido varia. Verdade. O período é proporcional ao raio, você indo numa mesma velocidade, numa curva de raio pequeno, você gasta um tempo pequeno. Se você aumentar o raio numa pista com a mesma velocidade, você, lógico, que vai demorar mais tempo. Então, é proporcional ao raio. Aumentou o raio da pista que você vai correr com a mesma velocidade, o tempo vai aumentar, ok? Então, correto, o período é proporcional ao raio. Vai para cá, para cá, para cá. Então, nós fizemos aqui hoje questões de movimento circular uniforme, começamos vendo o que era período, exercício sobre frequência, depois aplicação num disco, num carrossel, depois numa bicicleta. Essa aula vai estar disponível daqui a uns dias para você assistir, mas vai aparecer aí no nosso blog, são mais de 800 aulas gratuitas, acompanha, tem para concurso, para Enem, para qualquer vestibular, para o seu filho que está no ensino médio, são aulas gratuitas aí, tá? Eu agradeço aí por mais de 2 milhões de acessos, agradeço primeiramente a Deus e a vocês pela nossa confiança no nosso trabalho, e é isso que nos motiva a estar aqui o ano todo, todo domingo com vocês, há mais de uma década aqui na TV União e mais uns outros anos que a gente começou aí em outras emissoras, ok? Então fiquem com Deus e até domingo às 21 horas aqui na telinha da TV União, a cabo, no interior é aberto e também você acessa pelo celular, vai aparecer aí o site, você também acompanha pela internet e pelo site da TV União. Até a próxima!